E aí, pessoal? Aí ele continua, ó. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Yahushua veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha isso, né? Por isso que o Messias diz, ele diz assim, os justos não precisam de médicos, né? Os que se consideram puros, os que já se consideram eleitos filhos de Abraão, não precisam de médicos, né? Os que precisam de médicos são os doentes. O Filho do Homem não veio chamar justos, mas pecadores. O que será que ele quis dizer com isso? Que havia justos na terra? Ou será que haviam aqueles que se consideravam justos? E por se considerar justos, como disse o Messias em outra passagem, né, também, o pecado permanecia neles. Porque ele falou, vocês dizem que veio, por isso o pecado permanece em vocês. Porque eles não aceitavam a palavra do Messias, diziam que viam, o Messias falando, vocês são cegos. Aí eles falam, não, nós não somos cegos. Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós somos justos. Aí o Messias disse, pois é, por conta de vocês dizerem que não são cegos, o pecado permanece. Por quê? Porque a pessoa não consegue olhar para dentro de si e reconhecer o próprio pecado. Eles se acham justos. E o Messias não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uau, que palavra maravilhosa, gente. Aí Paulo continua, todavia por este motivo mesmo me foi concedida a misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, o pior, gente, Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. E Yahushua, o Messias, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Aleluia, tá vendo? Ó, Paulo é o nosso modelo de novo nascimento, do pior dos pecadores. Nasceu de novo pela misericórdia e graça do Altíssimo, e ele nos é modelo, como ele mesmo diz aqui, ó, me tornasse um modelo para todos quanto haveriam de crer nele. Então, ó, se você aí foi um pecador, gadareno, endemoniado, e o Criador te resgatou da lama, dê glórias ao Pai, porque você é como Paulo. Olha que linda essa palavra, gente. Receba essa palavra em nome de Yahushua. Ao Rei eterno, imortal, invisível, um Elohim único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos, assim seja, tá vendo, gente? Toda a glória ao Criador por essa graça imerecida, porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos, a não ser que seja dado do alto. O Messias mesmo disse que sem ele nada poderíamos fazer, sem o Evangelho, sem o novo nascimento, sem a redenção por meio do sangue do Messias, nós não podemos fazer, nós não podemos obedecer, nós não podemos fazer nada. É inútil a nossa força, é inútil nos guardar do pecado, é inútil. Por quê? Porque o nosso coração ainda vai ser coração de pedra, coração que tá ainda sujo pelo pecado. E o Messias veio o quê? Para nos trazer redenção em um novo coração, um coração de carne, disposto a obedecer os princípios do Pai, não pela nossa própria força, mas pela força que vem do Messias. Por quê? Porque é Ele que é nossas águas, Ele que nos fortalece, Ele que intercede por nós, gente. Que glória maravilhosa! Sem o Messias não somos nada, sem o Evangelho não somos nada. Nada, gente, nada. Nada podemos fazer sem o nosso Salvador. Aí, essa passagem, tá, a referência dessa passagem que eu li é 1 Timóteo 1, versos 3 a 17. E aí, mais uma vez falando sobre fábulas judaicas, a gente vai ler aqui, ó, em Tito 1, 6 a 16, que diz assim, ó: é necessário, portanto, que o ancião seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos bíblicos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Lembra que os filhos de Samuel, eles eram insubmissos, né? Eles faziam errado, por isso que o povo começou lá a dar um problema no meio do povo, né? Ó, por ser encarregado da obra de Yahuá, é indispensável que o líder seja irrepreensível. Ninguém pode olhar para ele e falar assim, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Ele tem que ser irrepreensível, dando bom testemunho para os que são de dentro e para os que são de fora. É assim que deve se portar um líder que faz a obra do Criador.
não sendo arrogante, não sendo briguento, não sendo apegado a vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra. A palavra e as escrituras, apegue-se só a elas, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, qual é a sã doutrina? O evangelho do nosso Messias, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Quem é o grupo da circuncisão? Os judeus, gente. Os judeus, nem todos os judeus, eles estavam ali no meio do Messias, eles eram nascidos de novo realmente. Muitos ali estavam perdidos, por isso que em outro lugar João falou, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido. Mas aí como não permaneceu, foi lá atrás de outras coisas, não eram deles. Então, do mesmo jeito que a gente vê hoje, gente, pessoal, um monte de gente acreditando, um monte de coisa pra lá e pra cá, tudo misturado, também tava naquele tempo. E qual que é a nossa segurança e a nossa referência? No evangelho, gente, pra gente seguir aqui, como se a gente estivesse ouvindo os próprios discípulos falando pra gente. Essa é a nossa segurança. Ou a gente crê no evangelho ou a gente crê em outras coisas. Aí, Paulo continua. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém, tá vendo? O povo da circuncisão ia de casa em casa, ia lá ensinando coisas que não era para ensinar, ensinando fábulas, ensinando coisas que não era para ensinar, tendo uma interpretação errada da palavra. Era isso que acontecia, gente. Aí, Paulo exorta, portanto, repreende os Tito com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, uma só fé, que é o quê? A sã doutrina que o Messias trouxe, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Fábulas judaicas, devia ter muita coisa lá naquela época, a gente vinda do segundo templo, as coisas lá que a gente vê aí, Talmud, Zorá, sei lá, aquelas coisas tudo dos judeus lá que eles acreditam, que a gente vê, porque até em reencarnação eles acreditam, devia, né, ter ali algumas coisas rolando. E eram considerados fábulas, vocês estão inventando, vocês pegam, né, o povo pega a Torá e começa a inventar em cima. Aí dá nisso, gente, por isso que a palavra é fundamento, e Paulo está repreendendo aqui esse povo. Para as pessoas puras, tudo é puro, no entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Tudo é sujo, tudo é imundo, igual também, né, naquela situação onde os judeus ficavam lá e os seus discípulos não vão lavar as mãos e tal. O Messias falou, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai do coração. Nós devemos aperfeiçoar o coração. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Que o nosso coração seja aperfeiçoado. Por quê? Porque é um coração de carne dado pelo próprio Criador. O Criador faz o que é impossível. Por isso que ele disse em Atos para Pedro, na conversão dos gentios, não chame de impuro o que eu purifiquei. Então vamos temer, gente, vamos temer essas palavras aí, para não considerar impuro aquilo que o Criador purificou. E o texto continua, eles afirmam que conhecem a Yahuá, mas por meio de suas atitudes o negam, fazendo tudo contrário que o Messias ensinou aí, né? E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Olha só a gravidade aqui desses homens que estavam aqui no meio, né, da igreja e tal, junto lá de Paulo. Olha só como que eles faziam ali no meio, né? Então vamos ficar atentos a isso daí, gente. Vamos ficar atentos, né? E para concluir a passagem aqui do Messias, ó. O que o Messias disse em Arruana 8:44? Vós quem? Vós, fariseus aí, judeus aí, que estão aqui buscando pretexto para me pegar em alguma falta. Vós pertenceis ao vosso pai. Quem é o pai deles? O diabo. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Olha aí, será que esses aqui são os mesmos que criaram as coisas do Talmud, as coisas do Zorá, as coisas lá
lá das outras fábulas? Será que foram eles ou será que foram os discípulos? Será que eles se achavam filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Sete, filhos de Abel? Mas o Messias está chamando, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. De quem será que eles eram filhos, gente? Aí o Messias continua, ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade. Quem é filho do diabo? É quem não se apoia na verdade. Os judeus cortados, que acreditam que eles são filhos, que eles são descendentes na carne de Adão, de Abel, de Sete. Eles acreditam nisso, porque eles que escreveram eles que deram aquelas interpretações. E eles não creem no Messias, eles não creem. Será que eles estão firmados na verdade, já que eles não creem no Messias? Se eles não creem no Messias e eles não estão firmados na verdade, então será que eles estão indo para o reino ou para o lago? Será que eles têm o Espírito Santo? Será que eles são filhos do maligno ou será que eles são filhos do Criador? Pensa aí, gente, vamos meditar nessas coisas, ó. E aí o Messias continua, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então, gente, onde tem mentira, tem o dedo de Satanás lá. Satanás, ele pode dizer que ele é um anjo de luz. E ele é um anjo de luz? Satanás pode dizer qualquer coisa. Satanás, os ministros de Satanás podem se dizer ministros da justiça. Será que eles são? Como é que a gente vai ver? Como é que a gente vai reconhecer? Por quê? Porque quem são os filhos da luz andam na luz, obedece o evangelho, pratica o evangelho, pratica o amor, dão frutos do espírito. Quem não é da verdade, pratica as obras da carne, contenda, baixaria, confusão, imoralidade, sem domínio próprio, gritaria e tudo mais, gente. Então vamos meditar nessas coisas, pra gente ter o entendimento correto e a gente também tá aí, né, nos sendo aperfeiçoados na fé, gente. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, para ver se nós estamos realmente na fé. Se não é que nós estamos sendo reprovados. Então, aos que estão sendo reprovados no coração, o Messias deixa bem claro: arrependei-vos, o reino está próximo. Arrependei-vos e credes no Messias, não é? Ou então é porque realmente está endurecido, aí não consegue ver, aí não tem jeito, né, gente? Bom, é isso. Espero aí que essas palavras possam ajudar vocês a entenderem melhor, né, a terem uma visão assim mais simples das escrituras, gente. Pra que complicar, né? Pra que complicar? Pra que buscar tanto conhecimento fora das escrituras, sendo que tudo que a gente precisa saber está ali, né? E guiados pelo Espírito Santo nós vamos saber ainda mais, né? Porque isso é uma promessa. O próprio Messias falou, né, que enviaria o Consolador, que nos guiaria em toda a verdade e que, né, falaria de todas as coisas que ele ouviu. O Espírito Santo, ele esteve com os profetas da antiguidade, ele esteve com Moisés, ele esteve com Messias, ele esteve com os discípulos. E é esse mesmo Espírito que vai nos ensinando a verdade, da forma como ela deve ser. Tá bom, gente? Fiquem na paz do Altíssimo, que ele resplandeça da sua presença na vida de cada um de vocês e dê a paz, traga a paz ao coração de todos. Um grande abraço e tchau, tchau.